sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Grande Criador, dá-nos o prazer de chegar à mesa do Senhor e de nos alimentarmos. Precisamos de desejos cada dia para comer. Quantas pessoas estão morrendo por não ter vontade de comer? E espiritualmente, temos também gente morrendo porque não tem vontade de alimentar. Eu rogo ao Senhor nesse instante que derrame sobre nós desejo de alimentar da palavra de vida eterna, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido através de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. E morreram. A história de Israel, acho que todo mundo conhece. A gente vai falar dessa história. Vocês sabem também tudo o que aconteceu. E tudo o que aconteceu com eles é para exemplo nosso, para que as coisas não aconteçam conosco, como aconteceu com eles. São Paulo mostra isso. Mas a maioria das vezes nós queremos ter uma experiência pessoal. E o que deveríamos ter uma experiência pessoal, a gente transfere para uma experiência de igreja, que é errado. Mas o crente tem que ter uma experiência pessoal com Cristo e aceitar os acontecimentos, aquilo que sucederam com o povo de Israel, naqueles dias, pelo deserto, tomarmos aquilo como exemplo para que não aconteça conosco. Foram impacientes, foram blasfemos, não creram no profeta. Haviam ministros que foram levantados para dividir o grupo de Moisés, que era o profeta. A gente não tem que considerar os outros grupos. Como você vai considerar o Egito, sendo que Deus estava tirando o povo do Egito? Então, aquele povo, ele estava caminhando para a perdição. E Deus estava tirando daquele povo o seu povo. Porque o seu povo estava misturado no Egito com o povo egípcio. Mas como aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus, ali nós temos a mensagem sendo transmitida através de Moisés, e quem era de Deus ouvia a Moisés. E dentro do grupo, vocês podem ver o grupo que foi partido, porque Deus tirou Israel, que era uma nação, de dentro de uma nação, e depois da nação israelita, houve os partidos de Coré, Datã e Abirão. Como sempre existiu esses partidos. A gente quer evitar, mas não tem jeito. Jesus veio, esses partidos estavam ali. Ele mesmo escolheu gente
que tinha que estar dividindo o grupo. Ele escolheu 12, depois mais 70, depois prega para que os incrédulos fossem embora. Tem hora que a gente pensa, para que chamar se vai ter que mandar embora? Então tem um certo tempo que a gente é usado por Deus. Assim como os 70 teve um tempo que foi usado por Deus. Depois eles eram descartáveis. Deus não precisava deles mais. Mas precisou? Precisou, porque senão ele não tinha chamado. Usou. Eles iam nas casas, eles iam nas cidades, eles pregavam, mas eles sabiam que Jesus tinha uma mensagem diferente. Eles já sentiam aquilo, que Jesus tinha algo diferente. Porque o dia que Jesus falou, eles nem esperaram. Vamos provar mais um pouquinho, vamos aguardar mais um tempo. Não, Jesus falou, aquele que não comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, não tem vida em si. Eles já foram embora. Os 70 foram embora. Então, é lamentável, mas as pessoas ficam um certo tempo ouvindo, mas depois elas têm que tomar o caminho delas. Elas têm que tomar o rumo delas. E foram chamadas? Foram. Jesus chamou os 12, um demônio estava no meio. Jesus chamou os 70 para usar deles um período de tempo e depois descartá-los. Não precisava deles mais. Tem uma mensagem que tira nós da denominação. Depois tem uma mensagem que separa nós dentro da própria mensagem. Foi o que aconteceu com Jesus. Com uma mensagem, ele tirou o povo para vir a ele, saindo das denominações. E com uma mensagem, ele pregou para que aquele grupo dele fosse dividido e fosse embora os incrédulos. Tem hora que nós queremos todo mundo, mas Deus faz como ele fez com Gideão. Há muita gente. Tem 32 mil pessoas. E tem gente demais. Vai provando eles, que conforme você vai provando, o grupo vai diminuindo, até ficar 300. Então, com aqueles 300, que era 1% daqueles 32 mil, Deus ia fazer a obra com aqueles 300, com o Gideão. E assim Deus faz a mesma coisa. Ele arruma 70, sabendo que aqueles 70 não vão até o fim. Vai fazer um trabalho, mas depois ele traz outra mensagem para purificar o grupo, para uma limpeza. A gente não entende, irmão, são pessoas boas. Eu já perdi tanta gente boa no meu ministério, mas é uma limpeza. E se você notar, quem nos perdeu foi uma limpeza para eles também. Eles vão dizer, graças a Deus, que eles saíram do nosso meio, porque aqui eles iam confundir mais o grupo. Então, de toda forma, é uma limpeza nós sairmos das denominações, e é uma limpeza nós vermos as pessoas que não crê saírem também da mensagem. A gente não queria que isso acontecesse, mas sempre está acontecendo, porque as pessoas, elas não vão até o fim. Se vocês lerem o livro de Judas, que só tem um capítulo, no verso 5, mais ou menos, ele já está mostrando que Deus tirou um povo do Egito e os destruiu porque eles não puderam prosseguir com a mensagem. Então, pergunta assim, por que Deus tirou eles?
se já ia destruí-los, sendo que Deus é onisciente. Por que Deus tirou? É oportunidade que Deus dá. Deus dá oportunidade para as pessoas e elas jogam fora aquela oportunidade. Foi o que Deus deu para eles. Mas eles não prosseguiram. Quando Moisés mandou 12 espias para espiar a terra de Canaã, vão lembrando assim, como 12 espias foi espiar a terra de Canaã, nós temos também aqui alguns espias para espiar os trovões, os selos, a revelação. Mas foram 12, e o grupo menor foi o grupo aprovado. O menor foi Josué e Calebe, só 2. Por que 10 não ganharam? Eles chegaram desencorajando o povo e chegaram falando a verdade. O povo é grande, e era mesmo. Os homens são grandes, e era mesmo, eles falaram a verdade. Nós parecemos gafanhotos perante eles, era verdade, eles eram homens grandes, eram gigantes que estavam na terra de Canaã. 10 falando a verdade e Deus reprovando eles. Eles falaram a verdade. Tem muita gente na mensagem falando a verdade, mas é reprovado. Eles falaram a verdade e Deus os reprovou, porque aquela verdade que eles falavam era natural. E aquilo que Josué e Calebe falava era espiritual. Então Deus esteve ao lado de Josué e Calebe, e não no lado dos 10. Então você vai vendo, a igreja sempre é pequena. Você vê nos dias de Noé, que foi arrebatado. Você vê 8 na era de Noé, salvo no meio de milhões que foram perdidos. Agora, Deus deu oportunidade? Deu. Deus deu oportunidade, a mensagem foi pregada. O homem morreu com 600 anos, ele teve uns 120 anos mais ou menos, só para pregar. Ninguém entrou. Você não pensa que se Deus der muito tempo, vai aumentar os eleitos. Eleito é eleito. Eleito, quando ouve, é aquela quantia de eleito. Tem hora que nós queremos que aumenta bastante. Seria bom aumentar. É bom ver gente ser salva. Mas se aumenta para depois Deus dar mais uma mensagem e eles ir embora também. Eles vão ajudar nós a comer, beber. Eles vão ajudar nós a andar de carro. Vão ajudar nós a pagar programas, seja na internet, seja no rádio. Mas depois eles vão escandalizar com uma mensagem, que Deus tem sempre uma mensagem para poder dar uma chacoalhada no grupo, para fazer um limpa. Deus sempre teve uma mensagem. Então você vê que é um grupinho muito insignificante, que Deus usa, mesmo chamando um monte de gente. Se você vê todos esses crentes de hoje, você pensa que é o diabo que chamou eles? Não, foi Deus. Todos esses crentes, tudo que você ouve falar em Jesus, não foi o diabo que escolheu eles. Foi Deus quem chamou eles. Deus chamou. Só que depois que Deus chama, Deus manda uma mensagem. Deus chamou os pentecostais, não foi o diabo. Foi Deus que chamou os pentecostais. Mas aí ele mandou a mensagem de Elias. Os pentecostais rejeitaram. Foi Deus que chamou o povo da mensagem do irmão Brana, que crê no irmão Brana como Elias. Mas depois Deus mandou William Branham pregar os selos, os trovões. E esse grupo já ficou para trás. Há muitos anos eles ficaram para trás. Isso do tempo do irmão Branham, falando do tempo do irmão Branham. Então Deus chama.
e te dá uma oportunidade para ouvir a mensagem. Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou do jeito que você era. Ele te chamou do jeito que você cria, que Ele é Salvador, que Ele perdoa, que Ele cura. Aí Ele te chamou. Aí depois que você chega, Ele vai te doutrinar. Ele vai te ensinar. Aí Ele vai te revelar. E nesta revelação, você falha e vai embora. O eleito permanece. Eleito é eleito. Você vai ver, sempre assim. João Batista veio e ganhou meia dúzia de gente. Para que um homem que nem João Batista vir ao mundo? Pensa bem, se não é predestinação de Deus. Um homem como João Batista vir ao mundo, ter o ministério que ele teve, foi decapitado e só ganhou meia dúzia. Não fez um milagre. Como que iriam crer nele que ele era profeta? E ele era. Ele era profeta, não fez um sinal. A Bíblia diz que João não fez um sinal, João Batista. E Deus usou, e Jesus disse que ele era maior dos profetas. Pensa bem, se ele era um grande personagem, um grande homem, por que ganhar meia dúzia de gente? É sempre a gente vai ficar pensando, mas porque o grupo é pequeno. Mas a vida toda foi assim. Desde o princípio, foi 8 com Noé. No tempo de João Batista, foi meia dúzia, o irmão Brana fala isso. Foi meia dúzia. No tempo de Jesus, foi pouca gente que ele ficou sozinho na cruz. As mulheres que eram mais corajosas, as mulheres que queriam estar perto no Calvário, o que Jesus falou para elas? Volte para casa. Não eram homens que queriam ir, eram mulheres que queriam ir. E Jesus disse para elas: voltem para casa. Hoje você vai ver um grupo de pessoas que tem ouvido a mensagem, mas sempre vem uma mensagem para os provar, para tirar eles da mensagem que eles creem, da própria mensagem que é real. A mensagem de William Branham, a primeira e segunda etapa, é real. Mas quando William Branham pregou a terceira etapa, o povo saíram do irmão Branham. Deixaram o irmão Branham. A gente pensa que o irmão Branham tinha igreja cheia por todo o tempo. Não, filho, quando o tempo dos selos, que foi o tempo que reformaram o tabernáculo Branham em Jeffersonville, ali mesmo onde ele tinha poucos crentes, eles foram para ouvir a revelação dos selos, achando que aquilo era uma coisa tão tremenda. E quando eles ouviram o irmão Branham pregar, Deus em simplicidade, começa assim, já podia desanimar. Não é o primeiro selo, não é Deus em simplicidade primeiro. Depois é a brecha entre as eras e os selos. Depois é o primeiro selo. E aí eles viram que aquilo não estava como eles pensaram. Você pode notar que aquele povo não viu o que o irmão Branham estava pregando. Até o irmão Branham diz: olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo esta semana. Perguntas e respostas sobre os selos, você sabe disso. O povo da igreja de William Branham não estava entendendo o que estava acontecendo naquele dia. Vamos esperar que hoje eles estejam entendendo? Naquele dia não estava. Então, uma mensagem vem para tirar-nos de uma mensagem. A mensagem do irmão Branham, como Moisés, veio para nos tirar das denominações. A mensagem do irmão Branham, como Josué, vem para nos tirar da própria mensagem, da primeira e segunda etapa. Ela vem para nos tirar dali, para mostrar para nós que Deus não é só aquilo, que Deus não é só curador, que não só faz milagres, sinais, mas que Ele tem uma palavra superior a tudo isto.
A maioria das pessoas hoje estão de lado porque não aceitam. Eles querem continuar sinais do irmão Branham. Aí você vê homens vindo dos Estados Unidos trazendo livros da história da vida de William Branham, vendendo os livros História da Vida de William Branham. Mas cadê a mensagem que William Branham pregou? Cadê os 7 selos? Os Estados Unidos, para soltar os 7 selos do Brasil, depois que todo mundo já estava conhecendo os selos. Aí que vem os Estados Unidos trazer os selos para nós no Brasil. Eles foram tão atrasados que Deus precisou usar o povo do Brasil para fazer os selos e entregar para o seu próprio povo. Por quê? Estavam preocupados só de mostrar a vida de sinais do irmão Branham. Como os pregadores hoje estão preocupados em mostrar só a vida do irmão Branham, o natural do irmão Branham, o que ele foi de criança, o que ele foi no namoro, no casamento. Eles estão querendo só isso. Você não vê um homem dos Estados Unidos chegar e trazer a mensagem, que a mensagem do irmão Branham é a revelação dos 7 selos. Você não vê isto. Mas eles não são abençoados? São. Eles não foram chamados por Deus? Foram. Mas Deus tem uma mensagem a mais para mostrar para eles que se eles não aceitam a mensagem posterior, eles se perdem com a mensagem anterior. Os pentecostais não aceitaram a mensagem do Elias, Deus do irmão Branham, se perderam com a mensagem pentecostal. O povo da mensagem dos Estados Unidos rejeitaram, que creram em Elias, mas rejeitaram o irmão Branham como 7º anjo, que revelou os trovões, que revelou o novo nome, que revelou os 7 selos, e que ele era o 7º selo. Eles rejeitaram, então eles se perderam com a primeira e segunda etapa. E agora nós temos dentro da terceira etapa os piratas, aqueles que chegam e eles têm alguma coisa. Deus não os chamou? Chamou. Mas vê se eles têm completa a mensagem. Vê se Deus está completo ali. Vê se a perfeição tem chegado, o nome perfeito, através de um sinal eterno, de uma revelação que o próprio Deus deu para o irmão Branham. Eles não podem ver isto. Deus está indo avante. Por que hoje nós temos esta mensagem? Nós não somos melhor que eles, nós somos muito pior que eles. Nós não temos a sabedoria que eles têm, nós não temos a riqueza que eles têm, nós não temos as igrejas grandes que eles têm, nós não temos a formatura que eles têm. E por que tem a mensagem? Assim era nos dias de Pedro. Por que Deus não usar um Lucas e usar um Pedro? Por que Deus deu a chave para um Pedro? Não apoiando a ignorância, mas como eles ficaram sabendo que Pedro e João eram homens de Deus, que eles haviam estado com Jesus, porque ele tinha os mesmos feitos, os mesmos sinais, estava na vida deles. E nós temos que provar isto para o mundo no qual vivemos. Comer a mensagem não é tudo, irmãos. Comer a mensagem. Nossos pais comeram maná. Acho que eu sempre estou falando disso aqui. Nossos pais comeram maná. E Jesus disse, e morreram. Mas o que era o maná? Comida de anjos. É comer errado? Não, comer o certo. Comer era maná. Era o maná verdadeiro? Era o verdadeiro, não tinha um falso. Era o verdadeiro, tinha caído do céu. Era comida de anjos. Eles comeram, mas não prosseguiram. E por não prosseguir, a Bíblia diz, Deus os destruiu. Nós encontramos a unidade de Deus. Se nós não prosseguíssemos, Deus nos destruiria.
Destruir, irmãos, não quer dizer matar. O homem está destruído. Com pouca coisa que acontece na vida dele, ele está destruído. A mulher está destruída, a fé está destruída. Pouca coisa que acontece. Mas eles não percebem, eles pensam que Deus vai ter que matá-los fisicamente. Não, é espiritual. Lá atrás eles comeram do maná e o maná era comida de anjos e eles morreram. Comeram e morreram. E o maná era verdadeiro e eles comeram. A mesma coisa, a mensagem de Jesus era o maná do dia. Eles falaram do maná do tempo dos pais deles, no tempo de Moisés. Mas Deus não estava preocupado agora com os dias de Moisés, porque Deus estava presente, e o próprio Jesus disse: quem vos dá o verdadeiro maná não é Moisés, mas é meu Pai. Meu Pai que tem vos dado o verdadeiro maná. Eles sabiam que aquele maná que Moisés deu era verdadeiro. Verdadeiro para o dia. Mas agora vocês estão nos dias de Jesus. E dizendo que os vossos pais comeram maná. Não tem nada a ver dias de Jesus com dias de Moisés. Eles comeram, mas eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim comer, por mim viverá. E aí vamos chegando até nossos dias. Eu creio, eu como maná. A mensagem é o maná. O livrinho que caiu na mão do profeta era uma espada, mas era livrinho. Quantas pessoas que comem o livrinho, mas morrem? Comeram e morreram. Comeram maná e morreram. Jesus que falou para eles, eles nem sabiam, eles pensavam que os pais deles tinham ido para o céu. Esse que é o problema. Eles pensavam, nossos pais comeram maná, aquele orgulho, nossos pais comeram maná. E Jesus diz, todos eles morreram. E William Branham vem e mostra para nós, morte quer dizer separação eterna de Deus. Comeram maná, mas morreram. Foram chamados, comeram maná, mas não prosseguiram. Assim é o povo do tempo do irmão Branham nos Estados Unidos. Eles comeram maná. A mensagem do William Branham é maná. Eles comeram. A primeira e segunda etapa, meus irmãos, é maná. Ninguém tinha uma mensagem como Branham tinha na primeira e segunda etapa. A dele era maná vindo do céu. Ele era profeta de Deus com maná. E eles comeram, os americanos comeram. E logo quando você prega hoje, eles dizem, bom, nossos pais, aí pode falar o nome de alguns aí, nossos pais comeram, juntamente com William Branham. Nossos pais caçaram, juntamente com William Branham. Nossos pais pescaram, dormiram, juntamente com William Branham, no mato. Oraram, e todos morreram. Comeram a primeira e segunda etapa, mas quando veio a terceira etapa, não tivemos ninguém dos Estados Unidos que deveria ter alguém de lá para poder trazer isso para nós, a revelação. Tivemos quem trouxe primeira e segunda etapa, mas a revelação não tivemos ninguém que trouxe para nós dos Estados Unidos. Faltou isto. Eles ouviram a mensagem, mas eles não prosseguiram com a mensagem. Você não para com a mensagem de Elias. Tem a mensagem do Filho do Homem. Você não para com a mensagem do Filho do Homem, porque tem a mensagem do sétimo anjo, revelando os mistérios de Deus. Logo, estou terminando. Você não para com a mensagem do sétimo anjo. Tem João, tem a mensagem da esposa. Mas eles param. Eles pararam com a mensagem de Elias, morreram.
Comeram, mas morreram, era maná. Eles pararam com a mensagem do irmão Brana, pregando. Eles nem creem que o irmão Brana foi profeta. Tem uns que nem creem, está esperando o irmão Brana ressuscitar para ser profeta, como nunca aconteceu isso na história da Bíblia. Eles estão esperando uma coisa que não vai acontecer. E eles comeram, mas morreram. Os selos foram revelados, é verdade? É maná? É. Mas o que tem acontecido com o povo da mensagem? Tem comido, mas tem morrido. Estão morrendo. Você mostra para eles o que é prosseguir na mensagem. Não para na primeira etapa, não pare na segunda etapa, não pare na terceira etapa. Mas tem uma além da terceira etapa? Tem. Tem uma mensagem além da terceira etapa? Bom, ela está inclusa na terceira de Brana, mas ela está vindo à parte, ela está prosseguindo. Você não para em Apocalipse 10, de 1 a 7, você tem que prosseguir, e por não prosseguir, morre. Por não prosseguir, morre. Igreja cheia, pastor cheio de sabedoria, morto. Igreja morta. Comeram maná, mensagem de William Brana, mas mortos. Por quê? Não puderam prosseguir. Comeram e morreram. Porventura, nós não estamos incorrendo nos mesmos problemas? Que a gente fica a vida toda escutando mensagem de irmão Brana. Hoje vocês ficam escutando eu pregar, estou pregando Apocalipse 10, 8 a 11. Ah, mas como você está pregando isso? William Brana pregou? Não, não era para ele. Você já viu alguma vez William Brana pregando Apocalipse 10, 8 a 11? Que coisa tremenda. Você tem mais de 1000 mensagens do irmão Brana. Ele nunca pregou Apocalipse 10, 8 a 11. Cada vez que você lê uma mensagem do irmão Brana que ele pregou, Apocalipse 10, 1 a 7. E como a sequência da Escritura, e por não prosseguir, morrem. Deus teve que matar aquele povo que saiu do Egito. Está escrito ainda, Deus tirou do Egito, e depois de tirá-los do Egito, teve que matá-los, porque não prosseguiram na mensagem. Aí você lê o livro de Judas, encostado em Apocalipse aí, para você ver. É um povo abençoado? É, mas não prosseguiram. Se você vem até aqui e você creu em Apocalipse 10, de 1 a 7, é maravilhoso. Isso daí é maná vindo do céu. Deus mandou maná para nós. Só que passou a geração. Aí veio o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11, porque tem que cumprir o capítulo completo. E do tempo do irmão Brana foi a metade. A outra metade é para o tempo da esposa, para o tempo de João. João vai e toma o livro do sétimo anjo, porque o anjo forte na terra é sétimo anjo. O anjo forte no céu é Cristo, mas quando ele desce do céu e pisa na terra, ele é Brana, ele é o sétimo anjo. E agora João vai ao anjo forte que está na terra, ele é um anjo, William Brana, com a mensagem, toma dele o livro. Ao tomar dele o livro, tomou o que? Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele tomou o livro. Depois disso, agora eu vou te dar mais um pouquinho. Eu tomei o livro. Tem que entender isso. João toma o livro, a esposa toma o livro. Vou falar assim por causa das pessoas. Mas João tomou o livro. Agora, tomou o Apocalipse 10, de 1 a 7 e prossegue. Apocalipse 10, de 8 a 11. Eles não querem. Então, o que acontece? Mortos. Comeram e morreram. Comeram a mensagem que era maná. O povo que morreu no deserto
não foi porque eles misturaram o maná com cabaça brava. Foi no tempo de Eliseu que eles fizeram isso. Mas no tempo de Moisés, eles comeram maná. Todos maná e morreram. No tempo de Jesus, eles reivindicaram que os pais tinham comido, mas Jesus era o maná. No tempo de Brana, eles reivindicam, os pentecostais reivindicaram. Nós cremos em Jesus, mas Brana era o maná. No tempo de João, eles reivindicam. Brana, nós cremos nele. João é o maná. É difícil, meu irmão. O que é isso? É difícil para as pessoas admitir essas coisas, porque o maná, isto é, trazido por um ministério. Quando Brana era o maná, porque era sétimo anjo. Quando João é o maná, porque ele é um representante da esposa. Apocalipse 10, de 8 a 11. Comem e morrem. Agora, nós estamos no tempo que nós comemos maná e prosseguir. Aqui termina. A gente pensava que Apocalipse 10, de 1 a 7 terminava. Depois de 40 anos que nós fomos ver. Não acabou ainda o capítulo. Brana veio e trouxe um maná de 10 a 7 de Apocalipse. Mas agora tem um outro maná aqui. Se você não prossegue, você morre. Comeram o maná, como disse Jesus, mas morreram. Aí Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o maná de Moisés não era do céu também? Era do céu. Agora Jesus era o pão vivo que tinha descido do céu. Agora vem Brana e revela todas estas verdades que nós temos, e é maná de Deus, maná do céu, que Deus mandou através do sétimo anjo. Ninguém pregou como o sétimo anjo pregou, ninguém revelou selos, trovões, novo nome, senão como Brana revelou. Ele revelou, mas ninguém pôde revelar como ele revelou. Mas faltava alguém para comer a revelação. Faltava alguém. E sempre Deus usa uma pessoa para comer e passar para os outros. Sempre foi assim. É um que come, passa para os outros. Come, você sabe, isso é bom. Pode comer, isso é bom. Estamos prosseguindo. Esta mensagem é para Deus não destruir os crentes da mensagem do profeta. Esta mensagem, se você comer deste pão, você não vai morrer. Aí eles vão ficar com raiva. Mas se vocês comerem, só ficar comendo o pão que o irmão Brana deu, vocês estão mortos. Já notaram? Porque aquele dia era o dia daquele maná. Mas hoje, nós estamos vivendo no outro dia. É o dia do maná, que o irmão Brana não podia dar, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Não era para ser dito para ninguém, e tinha que ser dito exatamente neste ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Procura esse ministério e fique com ele. Você quer ver? Quando a gente fala em alguma coisa, o irmão Brana diz assim: ó, Cristo é o mistério de Deus revelado, 326. Ó Senhor, ela deixou seu cântaro aqui, está ele. Vim de ver de um homem que me disse as coisas. O que foi isto? Essa luz atingiu aquela semente, essa vida estava ali, ela surgiu. A mesma coisa hoje. Por que o Anás não tinha semente? A luz bateu nele, mas ele não tinha semente. Por que Caifás não tinha semente? A luz bateu nele também, ele não tinha semente. Porque a samaritana, a luz bateu nela, tinha semente. Ela diz: vejo que és profeta. Por que Anás não disse vejo? Tu és rei? Tu dizes. Ele queria dizer: tu dizes que eu sou rei. Mas você está fazendo a pergunta? Tu dizes. Agora, ele não podia ser rei na condição que ele estava. Ele precisava ainda morrer, preparar um povo, salvar um povo, para poder, ao morrer, ele disse: vou
preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou estou, estejais vós também. Agora ele teve que fazer, preparou, agora pode ir para o reino. Mas aqui está, a mesma coisa hoje, porém, os teólogos dirão, agora espere só um minuto, eu descobrirei se o fulano, porque sempre eles gostam, tem sempre um nome grande. Eu quero saber do pastor Moody, está aqui, 328 agora, Cristo, Mistério de Deus Revelado. A irmã Brand diz assim, o que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? Todas essas coisas são pesadas, parece que não, né? O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora. Quer dizer, agora não tem nada a ver com o pastor Moody. Mas no dia de Moody, se você não cresce na mensagem dele, você ia para o inferno, você está perdido. Mas nos dias de Brana, o que tem a ver Moody com hoje? Certamente, Lutero viveu em seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu o seu dia, não no dia dos Pentecostes. Os Pentecostes viveram o dia deles, mas estão muito longe desta nossa hora. Olha, os Pentecostes estavam muito longe da hora do sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aonde estão os pentecostais hoje? Se eles já estavam longe em 1950 e 60, eles já estavam longe. Pensa bem, onde estão os pentecostais hoje? Mas aí você vai ver, quem está longe também? Aqueles que creram no irmão Branham. O irmão Branham diz, nós estamos na última hora. E eu tinha que falar, era a última hora, era sétimo anjo, não tem mais mensageiro da igreja ali. O que se tem é o cumprimento de Apocalipse 10, de 8 a 11. É o que tem para cumprir. Então o irmão Branham tinha que mostrar para eles, o que é que eles têm a ver com a nossa era. Eles estão tão distantes. Aí eu tenho que dizer para vocês, do Brasil, dos Estados Unidos, das cidades por toda parte que me ouve, mesmo vizinho Brasil, países. O que Estados Unidos tem a ver com a mensagem de hoje? Eles não têm mais. Esta mensagem veio depois deles. Quando eles rejeitaram a mensagem do sétimo anjo, depois de 40 anos, 1963, abertura dos selos, eles rejeitaram, depois de 40 anos é que nós fomos saber que o Cordeiro saiu do trono. Por que não ficamos sabendo lá atrás? Porque era tempo de deserto, era tempo daqueles que creram no irmão Branham morrer no deserto. Pastores inteligentes, igreja inteligente, morrer no deserto, para que pudéssemos chegar agora nesse estado que nós chegamos. 40 anos depois, aí nós sabemos que tem Apocalipse 10, 8 a 11. Por que não sabíamos? Nós não sabíamos disso. Estamos sabendo, nem 20 anos faz. Mas por quê? Passou o tempo deles. Que tem a ver o povo da mensagem do irmão Branham com a mensagem de João? Eles dizem, a mensagem do irmão Branham é que é verdade. É verdade. Vocês comeram maná, mas vocês morreram, porque é deserto, faz 40 anos, passou pelo deserto, vocês morreram, e agora Deus tem uma nova geração que tira um povo de dentro da própria mensagem. Nós nunca pensávamos que Deus ia tirar a gente da mensagem, nós achávamos que só nós que ia tirar o povo das denominações. Nós não sabíamos disso, até que veio esta mensagem para poder mostrar para nós que agora a mensagem de João tira o povo da mensagem. E eles vão dizer, mas nossos pais, nosso pai Branham comeu maná. Diz, mas vocês que são filhos dele, vocês morreram. Ele não, Moisés não, mas o povo sim morreu. Moisés não. Branham não, mas o povo que comeu o maná, que Branham pregou primeira e segunda etapa, eles morreram, porque não quiseram a terceira puxada. E agora o povo
do Brasil não quer receber a mensagem revelada de Apocalipse 10, 8 a 11, que é exatamente aquela partícula da mensagem que Deus disse para William Branham: não diga a ninguém. O que ele estava dizendo? Este é um maná fresco. Não fala para ninguém, não. Um dia eu vou derramar este maná. Eu vou abrir isso, vou derramar isso do céu. Vou dar este alimento para as pessoas. E eu sei que elas vão me reprovar. Como te reprovaram? Reprovaram Noé, reprovaram Jesus, reprovaram Brahma. E reprova hoje essa mensagem. Eles mortos no deserto. Comeram, mas morreram. Senhor, obrigado, Pai, mesmo com esta noite calorenta, que dá cansaço físico a todo o povo, mas que o Senhor tem nos dado a sua palavra, que é o pão da vida, é o alimento para nós comer e não morrer. Comer e viver. É comer e viver agora. Não podemos comer e morrer mais, porque agora estamos no último tempo, cumprindo os últimos versículos de Apocalipse 10, de 8 a 11. A mensagem vai em direção ao hebreu. Moisés e Elias irá pregar para eles. E o seu profeta pregou Deus em simplicidade e disse: o rapto acontecerá. E eles vão dizer: mas não tinha que ter uma mensagem? Não tinha que ter alguma coisa antes para nos preparar? Já veio e vocês não receberam. Deus, ajuda esta igreja. Ajuda-me, eu preciso de Ti. Não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, não é o que eu falo, é o que a Sua palavra é. Porque não é o que qualquer pregador diz, é o que a Sua palavra diz. Nós cremos nesta palavra que o Senhor tem revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E hoje, o que estamos fazendo, Senhor, é profetizar outra vez, isto é, pregar repetida vez. Pregar outra vez. Isto é profetizar outra vez. Falar aquilo que foi da boca de um profeta. Estamos aqui repetindo isto outra vez. Ajuda este povo para alcançar mais da sua luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.